Fala pessoal, aqui quem está falando é Ricardo Ribeiro. Hoje a gente está iniciando o nosso GBcast, que é o nosso podcast da Gestbox Sistemas. E hoje a gente vai estar gravando, o nosso primeiro episódio, onde a gente vai estar recebendo um convidado ilustre, que é o Ivens, que ele está à frente da Personamark. Também eu estou aqui ao meu lado o Afonso, que ele é meu copiloto aqui, hoje. Que o Afonso também é meu sócio na Gestbox Sistemas, que a gente trabalha na parte aí de sistemas de gestão. E vou deixar o Afonso se apresentar um pouco primeiro, Fala pessoal, Afonso aqui, sou diretor comercial aqui na Gestbox Sistema. E hoje a gente tem o orgulho de dizer que estamos lançando o nosso piloto do GBcast com um parceiro muito grande nosso aqui, Ivens Azevedo. Grande em todo sentido, né? Seja bem-vindo, Ivens, e apresenta aí pro pessoal. Tamo junto. Ele falou grande em todo sentido, eu peguei a maldade dele. Não, mas, para quem não me conhece, eu sou Ivens Azevedo, eu sou hoje o diretor comercial da Personamark. Personamark, uma empresa que está aí, já tem... com o nome de Personamark tem 1 ano e pouco, mas já está no mercado aí, já tem uns 6 anos aí que a gente trabalha. Cara, e você sempre quis ser empreendedor? Conta aí como é que foi essa... Cara, o início da trajetória, só para nós pegar aqui, entender um pouquinho como que você... Quando eu era criança, eu queria ser bombeiro, Então tem bombeiro. Os meus sonhos era ser bombeiro, Na minha cabeça ia ser a melhor coisa do mundo. Mas aí a gente vai crescendo, vai estudando, e na época da escola eu queria muito fazer alguma faculdade, tanto é que eu passei em alguns vestibulares, fiz ProUni, passei no ProUni, mas não quis ir para nada. Não fez nada. Não, e aí eu peguei e falei, vou tirar 1 ano aí para mim ficar tranquilo. Nesse 1 ano eu morava na roça, Então, eu morava na roça, no interior, lá perto, eu estudava no Mojoporto, distrito, não sei se vocês conhecem, interior de Patos aqui. Então, estudava lá, só que eu morava na roça mesmo, cara. Então, manda um abraço levantar, olha aqui. Mandar um abraço pro povo lá do Mojoporto, tá ligado? mas beleza, o que acontece? Morava na roça mesmo, no interiorzão, tá? Então, o que acontece? Lá... eu pegava o transporte escolar e ia lá para o Mojoporto estudar. Quando eu formei, eu resolvi tirar 1 ano sabático ali, só trabalhar, juntar dinheiro, vim para mim vir morar em Patos, E aí, assim, eu fiz 1 ano depois, eu vim morar aqui, comecei a trabalhar e durante, troca de serviço, que a gente chega, começa a trabalhar num, começa a trabalhar no outro, fui para C1000, lá aprendi muita coisa sobre processo, Isso é bacana também, que me trouxe um aprendizado também de saber que a importância do processo para funcionar aquela cadeia de operação ali, Aquele comando ali. Então isso foi bacana. E quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com a Adilson. Vocês conhecem o Adilson também? Então, um abraço para ele. Mandar um abraço para a Adilceira. O Adilson, o que acontece? Ele foi uma das pessoas que mais me ensinou esse lado do empreender, que eu nunca tive contato com isso. Meu pai e minha mãe são pessoas muito simples, muito humildes, então assim, eu não tive esse contato, eu não sabia, o máximo que tinha era meu irmão, que falava um pouco sobre o assunto meu irmão já estava mexendo empreendendo com algumas coisas, mas eu não sabia, novo, da roça mesmo, sabe, aquele da roça que chegava aqui e ficava olhando os prédios. Aí, beleza, o Adilson começou a ensinar, e as viagens, eu lembro que ontem a gente estava conversando, Afonso, você falou de viagem, você vai pensando as coisas, você vai trazendo. Isso foi uma das partes mais legais, porque quando você tá viajando, as coisas fluem naturalmente. E aí eu comecei a trabalhar com o Adilson. O Adilson tem uma empresa de óculos, ele vende óculos no atacado, principalmente no Nordeste. E eu comecei a trabalhar com o Adilson, e a gente foi pro norte de Minas fazer uma viagem. E aí foi nessa viagem que mudou um pouco a química do meu cérebro. Na viagem vem muitos insights na cabeça, da janela ali, a estrada. Tudo, exatamente. E aí nessa viagem o Adilson conversando comigo, me ensinando as coisas, sabe? E aí isso. E aí eu dei aquele brilho no olho e gostei. E aí, quando a gente voltou, o Adilson teve uma ideia. Ele já trabalha com óculos e vende a marca dele em óculos. Vamos fazer boné. E aí ele precisava de alguém para ficar à frente do projeto, para idealizar o projeto e tudo. Fui eu. Aí entra a pesquisa, procurar fornecedor. Aí eu consegui ver a dificuldade que é de montar uma marca, de montar um projeto, um negócio. E aí, para isso eu tive que pesquisar muito. Então entra
eu comecei a pesquisar, comecei a entender um pouco mais sobre o assunto e quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu pesquiso até de madrugada, né? Então tá lá. Mas assim, na questão de boné, né, de brindes, como que surgiu também a questão de agência de marketing? Porque você trabalhou também, né? Cara, aí vai chegar lá. Foi antes ou depois do boné? Então, porque o que acontece? Eu comecei primeiro com os bonés, depois eu dei uma pausa, comecei a trabalhar com marketing e fiquei muito tempo também com os dois. Mas então, você trabalhou, você foi para a área de marketing por causa do boné? Foi. Em parte sim. Em parte sim. Porque então na área de marketing, você trabalhou nessa área aí de marketing junto lá com a Adilson? Não, na época do Adilson não, mas começou tudo lá. Tá? Então, nessa parte que eu tô falando do Adilson, por conta desse projeto da área dos bonés, eu tive que começar desde de adolescente, eu já gostava de fazer umas ediçãozinhas no telefone, fazer um bannerzinho, uma coisa ou outra, fazer um design, né? Na época eu fazia pelo telefone, mas nessa época eu comecei a querer fazer algo mais profissional um pouco, né? Fazer design, saber vetorizar uma logo, fazer, né? Porque isso, para fazer o boné, era muito necessário e, consequentemente, foi aonde que veio para o lado do marketing também. Mas, voltando, né, essa cronologia, à frente desse projeto foi onde que eu tive que começar a desenvolver, que aí eu comecei a fazer praticar ali no CorelDRAW, sozinho. E você acha que eu fazia um curso? É tentativa e erro. Tentava 100 vezes para acertar uma. E aprendi. Tanto é que hoje eu não sou o mais expert na ferramenta, mas eu lido muito bem com a ferramenta, sei de muita coisa. E recentemente eu resolvi comprar um curso mesmo, né? Para falar assim, não, agora eu vou fazer o curso profissional. Eu sabia tudo, tá no curso, então aprendi tudo na tentativa. É profissional. Agora eu posso dizer que essa parte, mas nada supera a prática. Às vezes eu não sabia o nome dessa ferramenta, né? O nome correto ali, que eles usam os termos, mas eu sabia fazer. Então me entregava, eu fazia. Verdade, curioso, né? O cara, quando é curioso. Isso aí você foi tudo pesquisando. Eu tenho que aprender a fazer isso. A coisa mais importante que eu aprendi com o Adilson, né? Que ele me ensinou e eu levo isso pro resto da minha vida aprenda com a dúvida. Nada é mais poderoso do que você pesquisar a sua dúvida atual. Então você chega aqui hoje, Afonso, imagina que você está com dúvida em como ligar esse microfone. Se você for lá na hora e pesquisar essa dúvida e sanar ela naquele momento, nada vai superar isso. Esse aprendizado. É como se fosse aquele aprendizado que você ensina alguém, você aprende muito mais. Com certeza. Esse pesquisar a dúvida é da mesma forma. Então, sempre que eu tinha uma dúvida de uma coisa nova, eu pesquisava, aprendia. Pesquisava, aprendia. Quando você aprendia, surgia nova dúvida. Exatamente. Então, você foi aprendendo em cima de... Você nem sabia o que você estava procurando. Exatamente. Cada vez que eu aprendi uma coisa nova, surgiu uma demanda específica que tinha que fazer algo, eu tinha que procurar isso e aprender. Você queria fazer boné. Exatamente, boné, e nessa parte do marketing eu também gostava muito dessa área de, primeiro, nem marketing em si, né, era mais a parte de design, ser um designer gráfico. Eu já me imaginava também sendo um designer gráfico. Então foi onde que eu me especializei na ferramenta do CorelDRAW, não quis especializar em outras ferramentas, igual o Photoshop, que é da Adobe, eu fiquei mais nessa área de vetorial, né, que é do CorelDRAW, e aí os bonés foi sempre um caminho muito, muito tênue entre marketing e bonés. Então eu era muito novo ainda, hora eu estava num, hora outra eu estava focando mais no outro. E ali no começo eu assim, em relação ao marketing, eu comecei fazendo para uma empresa que era um restaurante. O restaurante ficava de frente o escritório. E eu falava, pô, quero um rango grátis aí, né? Deixa eu ver o que eu faço. Aí eu virei e falei, eu já tava querendo ali, tinha saído do Canva. Na época ninguém sabia o que era Canva, amigo. Aí eu peguei e falei, vou usar esse Canva aqui. Eu já conhecia, mas ninguém, ele não era famoso ainda. Não tinha esse tanto de ferramenta. Não tinha, hoje. Nunca. Qualquer pessoa usa Nunca. E aí, mas na época já era uma ferramenta que dá pra você utilizar ela bem ali, se você saber manusear, mas eu não sabia ainda. Se tiver dúvida, mas, pô, eu peguei lá e comecei a usar o Canva e peguei a primeira empresa. Aí você já começou, então, além das artes, né, da vetorização ali também, você começou o tráfego pago nessa parte? Não, o tráfego pago veio bem depois, Porque o que acontece? Nessa época, eu comecei a fazer design mesmo, não tinha nada de marketing. Só porque o que acontece? Veio uma necessidade, eles não precisavam só fazer o design, eles precisavam postar nas redes sociais. Aí foi onde que eu comecei a entender um pouco mais sobre Instagram.
Instagram, a ferramenta, isso lá em 2019, o Instagram já era muito forte, mas não é a força que é hoje, né? Que a gente vê digital influencer, já tinha, mas nada como hoje. Então, assim, nessa época, eu comecei a trabalhar com esse tipo de projeto, que foi com esse restaurante, né? E eu comecei a pegar e ser um social media. O que é o social media? Aquele cara que cuida das redes sociais, que faz, né, tudo relacionado às redes sociais. Então eu já estava começando a ser designer e social media. Então eu fazia um e outro. Aí eu fui pegando, e nada melhor do que a prática para você pegar e aprender, né? Então nesse tempo eu fui melhorando e fui praticando, e aí eu consegui, né, trazer um resultado até interessante na época lá. Eu estava com 600 seguidores, depois eu fiquei lá uns 6 meses lá, eu já estava com quase 4 mil seguidores, tudo de forma orgânica, tudo. Mesmo. Então assim, como era diferente do escritório, eu saía do escritório à tarde, né, lá onde eu trabalhava com a Dilson, eu descia lá pra baixo, já tirava foto ali, então eu gravava os conteúdos. Já tinha os bonés também. Então foi tudo nessa época não, tipo assim, era tudo planejamento. Junto. Eu já tava mexendo com os bonés pra Dilson, mas eu ainda não tinha empresa de bonés, né, a Personamark, que hoje é a Personamark, né? Então foi esse início. Então eu comecei tanto no marketing, né, que aí estava mais ligado, na verdade, a social media e design, quanto nos bonés na mesma época, né? Então eu ganhei experiência muito rápido, né? Melhorei muito rápido ali, que eu tinha muita vontade de fazer acontecer, e veio a ideia, juntei um dinheiro, veio a ideia, virei e falei assim, agora eu vou comprar uma franquia. Aí que a minha vida mudou. Para melhor? Não. Essa história eu já conheço breve. Então, assim, daí tudo mudou, porque nessa época eu já me achava. Então, eu tava com 20 ou 21 anos, alguma coisa assim. Eu me achava que eu era o cara mais inteligente do mundo, que mais sabia empreender no mundo. Não tinha feito nem, né, dinheiro para comprar um almoço e achava que, nossa, né, a pessoa mais esperta do mundo. Mas assim, a gente tem que arriscar. Cara, o que acontece? Eu tinha uma franquia que era... Eu não lembro o nome dela exato, porque eu fiquei com tanta raiva que da minha psicóloga que eu dei até bloqueio, né? Mas era uma franquia que eu sei que era lá do Rio Grande do Sul, tanto é que tinha que viajar para lá. Aí o que acontece? Eles tinham uma franquia de marketing que fazia, tipo assim, eu trabalhava com marketing em geral, na época. Hoje o marketing é muito diferente do que era naquela época, né? Que ele vai sempre atualizando. Mas eu trabalhava com marketing. E aí eu peguei essa franquia, né? E quando eu comprei essa franquia, eu tive todo, né, o investimento, comprar essa franquia, o trabalho, contratei pessoas para trabalhar, e isso era finalzinho ali, que eu idealizei o projeto, finalzinho de 2019, né? E aí eu já ainda estava trabalhando com a Dilson e estava montando outro negócio, porque, tipo assim, sabe, começo é assim mesmo, você vai montando ali, mas aí o que acontece? Já até imagino. Estourou a bendita e famosa pandemia. E aí, quem que vende marketing com negócio fechado? E o meu negócio era para marketing local, né? Ainda por cima. Era especializado em marketing para pegar empresas locais. Pequenos negócios ali. E foi justamente. E eu não dei o braço a torcer na época. Eu não falei, poxa, perdi dinheiro, né? Arrebentou aqui, beleza, vida que segue, perdi. Não, eu quis insistir. Esse foi o problema, o que me fez perder dinheiro mesmo, que me fez lascar tudo, foi a insistência. Porque se eu vejo ali e falo, acabou, vou fechar isso aqui. Então, assim, eu tava com 20, 21 anos, não lembro exato, mas eu não queria dar o braço a torcer. Isso aqui vai funcionar. E hoje, sinceramente, eu acredito que poderia ter funcionado se fosse outra época. Quem ia prever? O que acontece? Foi gastando royalty por mês, funcionário, tudo para pagar. E aí eu não dei o braço a torcer fechado, eu não tinha um caixa grande. Você chegou a ter funcionários, então? Cheguei, acho que era 2 funcionários. 2 funcionários, cheguei a ter. É porque gerenciar pessoas já também. Já naquela época, mas não sabia de nada, sabia o básico. Mas aí o que acontece? Naquela época eu já tava, né, tudo pronto para operar, mas não vendia, não vai vender. Então, assim,
essa pandemia, e foi uns 3, 4 meses, é tudo muito rápido, né? Uns 3, 4 meses, e aí eu endividei bastante. Nessa época foi onde que eu endividei. Aí eu ainda tava no Adilson, né? Só porque eu tava mexendo com as duas coisas ali. Aí eu tava no Adilson ali, né? Durante esse período, né? Durante esse período, o Adilson demitiu todo mundo, porque pandemia tava todo. Então, né? Já tirou aquela segurança que eu tinha ali. Já o outro negócio, quando eu vi que já ia acontecer da pandemia, eu já fiquei mais retraído, né? Por isso que eu não tinha saído do Adilson antes também. Mas aí, cara, isso aconteceu tudo uma vez. Né, na minha vida pessoal, eu endividei. Foi na mesma época, né, que eu terminei um relacionamento de longa data. Isso baqueou na época muito, porque era um relacionamento de quase 4 anos. E a terceira coisa, a pandemia. Eu fiquei muito bitolado com a pandemia, né? Eu fiquei, tipo assim, foi coisa de louco. Sabe, eu fiquei, né, muito preocupado com pandemia, né, na época, tanto é que eu tive que fazer algumas coisas para me controlar a ansiedade. Eu fiquei muito ansioso com a pandemia. Acho que a pandemia mexeu tanto com essas outras duas coisas, porque eu endividei e teve esse termo de relacionamento, que eu fiquei com medo dela. Falei assim, pô, esse negócio aqui não. E aí eu fiquei muito bitolado com isso, eu só via isso. E aí foi onde que eu entrei, né? Fiquei com uma depressão aí que eu fiquei muito tempo dentro de casa, onde que eu engordei mais, foi nessa época, e isso me atrapalhou muito, porque a minha dívida foi só crescendo, e eu com 20 e poucos anos fiquei com a dívida, não é milionário igual muitas pessoas têm, mas pô, pra mim com 20 e poucos anos, sem nada, eu devendo 200 mil, né, tá louco, aí era uma coisa assim que é muito complicado, foi muito complicado para mim na época, e eu não contava para ninguém, eu só fui afastando de todo mundo, fiquei calado, então eu sempre tive aquele sentimento de que eu tinha que dar conta de resolver isso, mas eu não conseguia produzir. Mas dentro desse período, em casa, eu aprendi muita coisa também. Não posso falar que foi um tempo perdido, não. Então, mas aí você continuou. Eu tinha que fazer pelo menos para me manter. Aí eu fiquei em casa estudando, fazendo. Aí o que acontece? Eu peguei algumas empresas de marketing, eu fazia uns boné. Aí eu ficava naquela coisa não profissional, né? Não era muito profissional, mas eu conseguia me manter ali. Conseguia, vira e mexe, eu fazer uma venda maior, né, eu pegava uma empresa maior, então assim, mas trabalhar em casa. E eu vou te falar uma coisa, a pior experiência do mundo pra mim foi trabalhar em casa. Eu não sei se vocês também, já trabalhou home office, mas não flui, não adianta. O cara que vira e fala, eu vou falar uma coisa, viu? Eu vou falar uma coisa, se alguém estiver escutando e falar que trabalha bem de home office, que é produtivo, é mentira. Eu quero que dizer, pelo amor... Não existe, não tem como você tá... E aí o que acontece? Isso só piorava aquela depressão que eu tava na época. Né? Fica de bermuda. Na bermuda, de cueca. Opa, quase que eu derrubar a mesa aqui. Já não tem hora de cueca mesmo. Aí não tem hora pra acordar, não tem hora pra alimentar. Você não come direito. Não tem hora pra dormir também. Quantas vezes que eu trabalhava, 2 horas da manhã eu tava trabalhando. Eu acho que é tão louco, parece que a gente parava pra pensar assim, nossa geração que passou pela pandemia. Pior que... Aconteceu tanta coisa, foi tão... Não sei, velho, foi assim... Foi. A gente para pensar, já tem 6 anos, né? Cara, foi um divisor de águas, principalmente nessa área nossa, que eu falo assim, nossa digital, que é o que mudou realmente, né? Porque foi onde todo mundo teve que se virar. Foi. Porque como tudo estava fechado, você tinha que se virar pela internet. Teve que correr atrás. Foi onde que deu um boom e realmente surgiram muitos negócios digitais. Né? Então, assim, por mais que foi uma fase muito difícil, eu tive que, querendo ou não, lá eu me virei. Eu não consegui pagar a dívida nem nada, mas, tipo assim, eu me virei, eu me mantive. Aí chegou uma época que o negócio estava tão ruim, vou resumir a história que é muito grande, mas o negócio estava tão ruim, que aí eu abri o coração, contei pros meus pais tudo que estava acontecendo, que ninguém tinha noção, eu moro sozinho, né, cara? E quanto mais você mora sozinho, mais você se isola, cara. E aí eu contei pra eles e tal, eles não davam conta, muito humilde, não davam conta de ajudar e tal, mas o apoio, só de dar aquele apoio, de conversar, eu comecei a botar a cabeça no lugar, foi onde que, né, depois de isso foi de 2020 a 2020,
final de 2022, eu acho. E aí eu fiquei só trancado dentro de casa e tal, não saía, não via ninguém, e aí depois dessa época mesmo, eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou virar o jogo, vou voltar. E aí foi onde que dentro de um ano eu quitei minha dívida. Eu botei a cara lá, continuava isolado, continuei trancado lá. Mas veio da onde? Aí do marketing e dos boné. Eu me virava, eu fazia de tudo. Então, assim, eu vendia logomarca, aí chegou a parte do tráfego pago. Porque sempre para mim vender boné, eu fui refém de fazer tráfego pago, né? Que é um produto muito. Você vai atender. Você tem que atender abranger uma área maior para poder conseguir ter um resultado melhor, porque não é um produto recorrente, né? Ninguém compra boné todo mês, por exemplo, é raro. Então eu tinha que mexer com o tráfego. E aí eu comecei a trabalhar, então eu comecei ali primeiro, para clientes que eu cuidava do Instagram, comecei a impulsionar do Instagram, como qualquer pessoa. Aí depois eu comecei a estudar, e assim, eu já tenho uma facilidade a mais com tecnologia. Então, acabou que vai juntando um mais dois, e aí eu comecei a fazer, comecei na prática, e mais uma vez, tentativa e erro. E aí eu comecei a fazer, começou a dar certo, e comecei a ter noção de marketing, você estudou, você fez algum curso? Cara, a vida ela vai ensinando ali, eu fui aprendendo. Depois, com o tempo, sim, eu fiz alguns cursos, eu vi, eu fui a algumas palestras, eu fiz alguns cursos, mas a prática foi moldando. Então, consegui pagar a minha dívida, sair de lá e trazer simplesmente uma bagagem para minha curricular muito grande. Porque durante essa época eu fiz de tudo. É igual eu te falei, até cadastrar naquele Get Ninjas lá para vender logomarca, eu cadastrei, que dá prejuízo. Você pagava, você dava menos dinheiro do que você cobrava na louca. Tem gente até hoje, mas eu não sei como é que sustenta, não. É onde eu sempre falo, é a hora que a água bate na bunda que nadar. Então, assim, eu acho que todo empreendedor ele passa por isso. Tem um momento ali de muita pressão, muito aperto, que é onde você gira, né, e vira o jogo. Sim. Você tem que aprender a nadar, que não tem outra forma. E eu tive a sensação, né, até um tempo atrás, eu tinha a sensação de que eu perdi uns 3 anos da minha vida, mas não perdi, cara, isso é aprendizado. Mas dá aquele desconforto, eu falei, poxa, eu podia estar muito além do que eu tô, sabe? Mas que a nossa geração que passou, quase todo mundo passou por isso. É diferente, né? Tem esse pensamento. Cara, acho que 2020 não existiu. Dá um corte, né? É muito diferente, né? Para quem lembra do antes e depois da pandemia, é muito diferente, né? Então eu acredito que é uma fase complicada. E aí, né, nessa época, os bonés, eu trabalhando com bonés e mais, igual eu falei pra vocês, e cada vez mais pegando uma coisa a mais pra fazer e aprendendo tudo na lida do dia a dia. Sozinho. Nada formal. Nada formal. Trabalhando em casa, montei o computador em casa, montei um computador bom em casa pra trabalhar. Bonés, né, igual a gente não retratou isso, mas a Personamark, ela é uma empresa de brindes personalizados, né, igual são esses bonés que eles pegam, fazem e personalizam diretamente, né, para a empresa, que é por isso, né, que a gente está falando bonés nesse sentido que a Personamark trabalha. É muito importante falar também, né, para o pessoal de casa que está vendo, quando a gente fala aqui de Personamark, a gente começou, o foco é grande nos bonés, porque a gente começou trabalhando com bonés. Depois entrou os chapéus. E só após isso que entrou os outros tipos de brinde. Então esses aqui são nossos carro-chefe, por isso que a gente fala mais nele, trabalhou mais, mas a gente faz até hoje. E sempre vai ser, viu? Eu vou te falar, nada tira isso aqui. Porque aqui, deixa eu te falar uma coisa, Afonso, quando a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia aqui agora, quando a gente está conversando, para onde que você olha na pessoa? Você está conversando comigo aqui, para onde você está olhando? Pro seu rosto. Pro meu rosto. E onde que o boné fica? Na cabeça. Então você tá no lugar mais importante que a pessoa pode ter, que é na cabeça de alguém. E hoje, então, assim, nada supera. Suas vendas, elas começaram mais regional, municipal aqui, e como que você fez como que você faz essas vendas para fora? Como que funciona? A gente trabalha muito aqui, Ricardo, com o tráfego pago em Minas Gerais. A gente deu uma especializada em Minas, porque a gente notou um comportamento de compra do mineiro diferente dos outros estados. Mineiro gosta de comprar de mineiro.
A gente entendeu uma coisa simples que fez total sentido pra gente. Tem até a parte importante, né? Retratar também tem de fauna, né? Imposto. Tem né? essa questão, quem é simples nacional aí sofre, né? Eu vou te falar, eu não quero nem lembrar. Mas mineiro gosta de comprar de mineiro, né? Existe essa cultura aqui em Minas. Cara, então, é verdade, então você viu isso na prática. Na prática, com certeza. Várias vezes eu ganhei de um concorrente que tinha um preço mais barato que o meu e o cara não fechou só pela qualidade, ele fechou porque eu era de Minas. Você atendeu ele bem, tem um jeitinho. Exatamente. Então, quanto mais... Porque o mineiro tem aquele negócio, né? Você é de onde? Tem. Você é de Patos de Minas. Não, eu já passei uma vez. Você já criou um laço. Você já criou um laço com a pessoa. Entendeu? Então você já criou um laço. Então, assim, a gente notou isso e a gente viu que, e fora que, infelizmente, no nosso ramo tem muita gente dando golpe, né? Então, a gente traz uma confiança a mais, traz uma produção para mais próxima. Antes a gente terceirizava, hoje, graças a Deus, a gente tem, né, uma produção própria. Ela fica no interior de São Paulo porque, mais uma vez, né, imposto, esse tipo de coisa, São Paulo é uma opção mais viável. Mas estratégica, a produção fica lá. Então a gente viu que era mais barato enviar para cá, para Minas, o frete, do que você fazer aqui e enviar, né, o imposto, essa diferença de imposto e frete aí era mais compensativo montar lá. E assim, e tudo que você conseguiu então hoje vender para Minas, né, e tudo pelo tráfego pago. Pelo tráfego pago. Mas pelo Facebook, o Meta ali. Não é tudo pelo tráfego pago também, não. Vou redirecionar. Tem a parte de indicação. A indicação é muito forte no nosso. Mas assim, a gente falando desse lado dos bonés, esse conhecimento que eu tive com ferramentas como Instagram, Facebook, tráfego pago, onde que eu fiz para várias empresas, fechei contratos, essa experiência que eu tive, e com marketing no geral, e com entender de pessoas e vendas, e tudo que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, que eu fui aplicando isso, me ajudou a fazer o tráfego pago específico da Personamark, que é a empresa hoje de bonés personalizados. Por que ajudou? Eu já sabia o que ia ser feito, né? Então, assim, eu sempre fiz tráfego pago, mas só de um tempo para cá que eu resolvi fazer o escala maior. Então, eu mesmo fazendo para mim, a gente fala, né, casa de ferreiro, espeta de pau. Sim. Eu tinha eu deixava um pouco de lado. Tanto é que o meu Instagram ainda da empresa, eu não dou aquela atenção que eu deveria ter, né? Mas ele tá feio não, mas deveria dar atenção a mais. Inclusive, segue lá, hein, pessoal. @personamark _ personalizados. Segue lá que, né, fazer o meu merchan aqui, deixa a minha hora. Mas o que acontece? Essa parte do marketing, ela foi muito importante, porque eu sabendo disso, eu sei também fazer essa parte estratégica e tudo. Então, assim, como que a Personamark surgiu? Porque antes não era a minha Personamark, vocês sabem, né? Lá quando eu comecei era... Brasil Caps, né? Não. Lá quando eu comecei a mexer com bonés, na época era só bonés, né? Era Triângulo Bonés, por conta de Triângulo Mineiro. Já com essa ideia de vender para Minas. Aí depois eu falei, eu vou expandir pro Brasil inteiro. Aí eu coloquei Brazilian Caps, que é em inglês. Brazilian Caps. Só porque não trazia essa proximidade com o que eu fazia, e caps, né, caps é boné em inglês, não conversava com a marca. E aí foi onde que, né, acho que tem mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu, em conversas, né, com o meu amigo Rafael, vocês todo mundo conhecem ele, Rafael Magalhães. Abraço, hein, Rafael? Abraço. Rafael, eu chamei ele pro projeto, né, dos bonés, que na época ainda era só bonés, e chamei ele para o projeto e ele também agregou tanto para o marketing, e ele trouxe uma nova área que era a venda de carros, que ele trabalhava há muitos anos, ele é especialista nessa área. Então a gente montou 3 braços e aí a gente precisava de um nome. Então a gente pensou tal, personalizado, marca que tem a ver com marketing, tal. Tudo Personamark. E aí, na época, a gente montou 3 braços, que era Personamark, era veículos, alguma coisa, não lembro, já tem muito tempo, mas Personamark, veículos, assessoria automotiva, quer dizer, Personamark, assessoria automotiva, Personamark,
marketing, design e tráfego, alguma coisa. Porque antes era Skyline que chamava, na minha agência, que era só eu. Chamava Skyline, não, só. Ih, já esqueci, tem tanto tempo. Mas, Não, era Sky alguma coisa. Era a mesma empresa ou Era a mesma empresa. Não. Essa Sky, que eu não lembro o nome agora, era a mesma da Personamark de marketing depois. E aí a gente, através das cores, a gente identificava cada uma. Então era 3 empresas, só que agrupado, era como se fosse um grupo. Só que era mais amador, porque a gente não tem, tipo assim, uma holding nem nada. Mas era basicamente 3 empresas diferentes, mas tudo era Personamark, era um grupo. Então, certo? você fazia marketing para terceirizar marketing de empresas. Exatamente. Tinha sua empresa de personalizar bonés e chapéus e também vendia veículos. Só porque aí a gente bateu naquilo que todo empreendedor... Era justamente esse ponto. Você não consegue... No início de um projeto... Tá, eu tô falando de início de projeto, não o cara que já validou em uma área e vai buscar outra. Não, o cara que tá começando um início de projeto, ele não consegue focar em mais de um... Era esse ponto. Porque ele tem que dar o sangue ali. Sabe, ele tem que trabalhar, ele tem que botar um negócio, e ele dá muita dor de cabeça. Então a gente viu essa barreira. E aí na época eu mais o Rafael, chamei o Rafael para ser meu sócio, ele entrou, ele trouxe essa área dos carros, a gente começou a mexer com tudo, só que a gente deparou com essa dificuldade e a gente virou e falou assim, olha, a gente vai ter que chegar em algum lugar aqui agora. O que tem mais chance, o que dá mais dinheiro atualmente? Os carros é uma coisa que você movimenta um dinheiro, você levanta um dinheiro rápido, maior, certo? Mas não é todo dia que você vende. O marketing é excelente, é uma área que eu adoro trabalhar, mas a gente entra naquele, né, por que eu não tenho uma agência de marketing hoje? Você estava pegando boa parte, igual com o veículo, você levanta um dinheiro um pouco maior, porém é mais difícil a venda. Os bonés, você consegue ter um giro, porém você tem que correr atrás e pôr venda todo mês. E o marketing, que ele é bom, melhor ainda na questão da recorrência, né? Que você tem um esforço ali para fechar um cliente, mas depois... Mas aí é que tá, Ricardo, tá igual o mesmo do Toguro, é sabor, recorrência. Não tem recorrência no marketing, porque o marketing é igual academia. Na primeira dificuldade, a primeira coisa que a empresa cancela. Então, assim, academia, a primeira dificuldade é que a grande maioria das pessoas vai lá, eu cancelo a academia aqui, que eu tenho dinheiro a mais. Cara, eu acho que isso aí é todo empresário passa por isso, e é justamente, eu acho que não caiu a ficha de todo empresário que marketing é um investimento. É isso, não é uma despesa. E eu vou te falar, Afonso, e não vai cair de muita gente ainda a ficha. A grande maioria das pessoas sabe, é consciente disso, mas não consegue assimilar. Isso muito por conta da forma que a gente foi criado. Muitas das vezes as pessoas que estão empreendendo ali, a geração aí a nossa geração, como é que chama a nossa geração? Tem a geração Z, nós é o quê? Não sei. Sei lá. Geração dos milênios, eu acho. Milênio. Milênio. Não, mas noventista aí você tá roubando o bordão do cara lá. Mas do outro, assim, uma questão, por exemplo, a gente entrou aí no assunto se o marketing, né, ou a gestão. O que salvaria uma empresa? Um bom marketing ou uma boa gestão? Uma boa gestão, porque um bom gestor contrataria marketing. Boa. Você vai viralizar, hein? Boa. Mas, não, uma brincadeira, mas é verdade. Mas esse ponto é interessante, que até, inclusive, eu e o Ricardo, a gente bate muito nisso. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Cara, eu preciso vender para conseguir organizar, eu organizo para depois vender. Cara, ó. Ou como que é, cara? Tipo assim, acho que todo mundo tem. Cada ser humano tem, basicamente, um perfil, certo? Então, eu sou extremamente do operacional. Eu gosto de estar ali, fazer, otimizar. E eu sou aquele cara que, por muitos anos, né, eu tô batalhando contra isso. Eu fui muito minimalista, tudo tem que estar perfeito. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais. E hoje, né, com tudo que aconteceu, eu aprendi que, muitas das vezes, o setor mais importante da empresa, ele é só um. É o vendas.
Tá? Sua empresa depende de vendas. Com Se você certeza, não vende, você não consegue fazer marketing. Ah, mas eu preciso do marketing para fazer venda. Precisa, mas venda você consegue fazer ela da forma mais genuína no mundo. Ligando, você consegue fazer prospecção ativa ligando. Então você precisa, número um. Eu fui muito contra, porque eu queria muito falar que a organização da empresa é mais importante, porque é meu perfil, mas não dá para falar isso. Então, Ivens, e hoje, né? Depois que você passou por toda essa trajetória aí da Persona Mark, né? Que você iniciou juntamente com o seu ex-sócio, né? O Rafael, que você estava junto. E hoje, como que tá, né? A Persona Mark hoje? Como que você organiza ela? Como que tá você, sua equipe? O tráfego pago, ele funciona ou não funciona? Como que tá sendo hoje essa parte? Então, Ricardo, hoje a Persona Mark, que é a empresa principal, né, eu não trabalho mais com o marketing, só o marketing dentro da minha própria empresa. Então você largou o marketing? Larguei o marketing. Larguei não, a gente nunca larga. Larguei a agência de agenciar as empresas. Mas eu ainda tenho um ou outro cliente que não abre mão de fazer comigo, e eu pego, e aí final de semana eu dou uma atenção, sabe? É pra pagar as pingas do final de semana, tô brincando. mas brincadeira à parte, o que acontece? Hoje o foco é 100% da Persona Mark. A Persona Mark hoje, né, que a gente trabalha com bonés, chapéus e outros tipos de brinde também, como copo térmico, agenda, vocês fizeram, né, com a gente também. Vocês viram a qualidade, os produtos de qualidade, caneta, todo tipo de brinde. Como que a gente faz essa gestão hoje? Vocês tinham me perguntado se a gente trabalha somente com tráfego. Não. Né? Se você está vendendo somente com tráfego e você tem um produto físico, né, você está dando bobeira ali, pô. Você vai se aparecer alguém querendo comprar aqui, você tem, né, chance de prospectar cliente de outra forma. O boca a boca mas é muito forte, né? ele é muito mais forte do que qualquer marketing, porque ele tem um poder de convencimento muito maior. Se você, Ricardo, a gente é amigo, né, tem 3 anos que a gente é amigo, você falou e comprou as agendas lá e chega e indica pro Afonso, fala assim, Afonso, nossa, eu fiz aqui, isso é muito, o poder é muito maior de persuasão. Cara, você entrou também num ramo que a gente tinha trocado uma ideia uma vez, questão de feira. Então, feira... assim, ali você tem ali, você vai numa feira quanto... Network, né? Isso. Cara, a feira é importante porque, assim, um dos nossos principais públicos é o público agro. Justamente. Certo? Então, o agro, ele é muito forte, são empresas que têm... A gente costuma falar que o nosso produto, ele é muito bom, principalmente para empresas que têm um alto poder aquisitivo. O que é isso? Aquela empresa que consegue comprar uma quantidade maior e ele não é um brinde tão barato, porque hoje você faz uma caneta aí, 3, 4, 5 reais, você faz uma caneta, que é um brinde mais simples, mas um boné aí já tá na faixa etária aí dos seus 28, 29, 30 reais, o chapéu já tá na faixa etária aí dos 38, 39, 40 reais. Então é uma empresa que consegue. E a gente tem quantidade mínima, que é 30 unidades. Boa. Então o que acontece? Não é qualquer empresa que vai chegar e vai, né, tá disposta a liberar esse dinheiro para fazer esse tipo de brinde, na quantidade mínima que é 30 unidades hoje. Então a gente busca uma empresa que tem um poder aquisitivo e uma empresa, né, que um público que casa muito bem com o nosso produto é o público agro. E aí é onde que, respondendo a sua pergunta, onde que a gente vai nas feiras a gente vende para quem? Para os donos ou para as pessoas responsáveis por marketing da empresa ou responsável pelo setor de compras. E é o melhor lugar de achar o melhor lugar de achar eles. Então, tanto é que a gente não está nem abrindo stand agora na feira que a gente faz. Dessa forma, você vai atrás do seu cliente. A gente chega lá, bota os bonés numa sacolinha daquelas que a gente faz aqui mesmo, né? E sai andando e vai de stand em stand, batendo na porta. Opa, a gente trabalha com boné. Chega lá, oferece, mostra o produto, o cliente pega na mão. Poder pegar na mão, quando a pessoa pega um boné desse nosso na mão ou um chapéu desse, a concepção dela do produto muda. Porque, né, nesses anos tudo eu já ouvi falar muito, né? A famosa fala, qual que é a diferença para esse mais barato? A diferença tá na qualidade, mas é a mesma coisa. Para mim que entende a parte técnica, é a mesma coisa do cara pegar lá chega ali num Corolla e pega lá um maré e fala, qual que é a diferença? Pô, aí me reventa, cara. Mas hoje, assim, o tráfego pago, ele ajuda, seria uns quantos por cento em média, assim, mais ou menos, você consegue ter essa noção? Cara, hoje o tráfego pago é uns 65% de todas as nossas vendas. Pago, que sim. Ainda, realmente, por mais que é um produto físico, personalizado,
Você consegue, então, ainda girar o tráfego pago. Porque um percentual bom. O tráfego ele tem dois braços muito fortes, né? Você anunciar produtos ali dentro, produtos ou serviços desejáveis. Então ele é muito bom em plataformas igual o Instagram, que aparece ali para as pessoas aquele produto, a pessoa sente desejo em adquirir aquilo, né? Dá aquela vontade de fazer, ou né, necessidade, que no caso seria o Google. Quem tem necessidade procura no Google. O nosso atinge os dois lados, então ele é interessante, porque desejo, ninguém fica desejando, mas a pessoa gosta de ganhar um brinde desse. E quando ela vê lá, ela tá, às vezes, o empresário, né, que tá vendo um anúncio nosso, ele não tá lembrando de fazer, mas quando ele vê essa propaganda ali, né, passando esse anúncio, né, esse criativo nosso ali, ele sente aquela vontade de pegar, mandar uma mensagem, entrar em contato conosco, fazer um orçamento, pelo menos querer saber mais. E é interessante também, né, tanto que você conseguiu posicionar a Persona Marca como uma empresa confiável, né, porque assim, eu fecho um pedido com você, dura hoje quantos dias, mais ou menos? Uma média de 25 dias úteis para estar produzindo. 25 dias úteis. Então, fecho um pedido com você, tem a sua confiança e a minha, e nós conhecemos pelo digital. Né? Então, assim, exige essa confiança, que é uma posição que você tem que ter na sua empresa no digital, para você se manter, né, confiável. Exatamente, Ricardo. Hoje, infelizmente, a gente tem que lidar sempre com golpistas, né, aproveitando esse ramo de personalizados. E é triste ver isso, porque atrapalha muita gente. Eu já deixei de vender muito porque o cara não confiava. Então, assim, hoje é muito raro isso acontecer. Porque hoje o cara virou e falou assim, não, a hora que ele começa a falar alguma coisa, os meus vendedores já têm, né, um aval. Começou, já liga de vídeo. Mostra que nós tá aqui na empresa, nós tá aqui trabalhando, tá aqui, já tem o CNPJ, tudo lá, né? A gente trabalha com plataforma de atendimento, né? Já tem tudo salvo lá, a hora que fala já manda, consulta nosso CNPJ. Pedem entrada, Sim, a gente recebe 50% no ato do pedido e os outros 50% quando, né, os brindes ficam prontos e no ato do envio. Porque assim, se for uma empresa da região aqui, que vai pegar aqui os brindes com a gente paga quando chegar. Mas se for uma empresa de fora, eu preciso receber para mandar. Então volta lá atrás, porque que o mineiro gosta de mineiro, porque existe muita confiança, né? Porque realmente e a gente... eu te adianto um dinheiro e querendo ou não é barato, dependendo do montante que eu comprar, e também da mesma forma você fica inseguro de não receber a segunda parte e entregar o produto. Né? E a gente colocou isso como regra na empresa, e não só a gente, toda empresa de personalizado quase faz isso. Tem pouquíssimas empresas que não trabalham com esse formato, recebe a entrada e depois o restante no final. Por quê? Eu vou explicar uma coisa que, né, muitas pessoas não entendem, acham que é só, quer receber antes, mas não é, peraí, vamos lá. A gente está fazendo um produto que ele é personalizado, então ele tem a sua marca. Com certeza. Eu vou colocar a sua marca num produto e aí passa 30 dias, a gente sabe a quantidade de gente que... Não, eu agora não, obrigado. A gente sabe a quantidade de pessoas que mudam de opinião igual, né, igual minha avó falava, folha de bananeira, né? Cada hora tá pronto. A gente sabe que tem pessoas que mudam de opinião. Então, assim, a gente, sem receber entrada, a gente pega e faz 30 bonés para uma empresa, tá? Depois que esse boné tá com a marca das pessoas, não tem como tirar, amigo. Que é seu pedido mínimo hoje? É meu pedido mínimo. Não tem como tirar. E aí? Eu vou perder essa mercadoria? Tá, mas aí eu te pergunto um negócio. Se ele desistir? Mas e se eu quiser ver primeiro a minha marca no boné primeiro antes de eu te mandar fazer, como é que faz? Cara, aí é que tá. Muita gente chega querendo fazer a famosa peça piloto, né? E as pessoas não costumam entender por que a gente não faz. Mas vamos lá. Tem algumas empresas no Brasil que fazem peça piloto. A gente não trabalha porque a peça piloto, na grande maioria das... Não é pra você falar isso, não. É pra você falar que aquele negócio que você faz a sua arte antes. Não quero pra você falar. Te dei a deixa pra você falar isso. Não, mas eu entendi diferente, mas isso aí também depois corta, você entendeu? Te dei a deixa pra você falar. Entendi. Não tem isso que você falou assim, tem, a gente faz a arte sem compromisso, um negócio assim. Isso. Faz a pergunta de novo pra ele pegar o isso. Tá.
Volta no assunto atrás para gerar tração. A sua primeira pergunta, mas aí no corte é só para servir de gancho para ele. Tá. Então, mas aí eu te pergunto o seguinte. Eu tô lá no meu Instagram e interessei. Cara, mas eu gostaria de ver a minha marca num boné. Pelo menos assim, para mim ter uma noção como que vai ficar. Para mim ter uma noção de tamanho, de cor, como que faz? Então, Afonso, hoje a gente faz o layout personalizado. Ele é um layout que você, olhando ali para ele, né, você tem uma noção de que cor que vai ficar o tecido, como que vai ser a aplicação da logomarca. Isso é muito importante e a gente preza muito pela qualidade do layout, um layout bem feito, bem acabado, porque né, muitas empresas colocam um layout lá que você não sabe o que é aquilo. Né? Por isso você se especializou na arte. Exatamente. Eu me especializei nessa área para ficar uma coisa bem visível. E com o grande crescimento da IA, a gente projeta que em menos de um ano a gente vai conseguir gerar. Hoje já tem ferramentas, mas ainda não funciona 100%. Mas a gente está projetando que a gente vai conseguir fazer um molde do nosso modelo, né, com o nosso formato, e gerar essa imagem em 3D para a pessoa ver, né, para a pessoa analisar e ver como que ficaria esse boné num layout bem realista mesmo, sabe? Eu até consigo, já fiz um ou outro, mas ocupa um tempo muito grande. Mas com o avanço da IA aí, com certeza a gente vai começar a fazer. E hoje, né, Ives, assim, voltando à questão de, hoje você conseguiu estruturar a sua empresa, hoje você já tem uma equipe, você já tem uma gestão, um processo, né, que você começou lá atrás e agora já estruturou, já está rodando. O que você faria, né, hoje, se você tivesse começando agora, porém com a experiência que você já teve, né, dessa bagagem? O que você faria de diferente? Cara, a primeira coisa eu acho que é a estrutura, né? A gente falou mais cedo da estrutura, quão importante é, mas com a bagagem que eu tenho, eu montaria a estrutura que eu levei anos, em semanas, né? Então a gente fica olhando, mas aquilo tudo foi aprendizado. Mas hoje uma parte muito importante aqui pra gente, eu tenho a equipe hoje que trabalha comigo, né? E uma parte muito importante ali dentro é uma parte de os setores que eu considero, né, mais importante é a parte de marketing em si, é a parte de vendas, que é o principal, né? A gente tem que vender, a empresa ela tem que ter essa cultura de venda em primeiro lugar, mas a gente não pode deixar para trás também a organização, é um ponto fundamental. Para você conseguir atender todo mundo bem, né? O setor, o comercial, ele é em primeiro lugar, mas ele tem os pilares atrás dele. Não é só vender. Não é só vender. Não adianta você vender, você não consegue entregar. Mas eu ainda mudei, né, muita cabeça ao longo dos anos, que eu não pensava assim, mas hoje eu sei que o comercial é o principal. Mas por trás de um bom comercial, você tem que ter uma equipe organizada, né? Então hoje a gente focou muito em metodologia. Como assim? Hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam, ferramentas que nos ajudam a fazer, né, toda essa gestão. Então hoje a gente tem um CRM integrado com o WhatsApp, onde que a gente tem todas as mensagens prontas e todo aquele roteiro. Mas o atendimento de vocês é de roteiro? Não, calma, a gente tem ali todas as possibilidades. Então, independente do rumo que a conversa for, a gente consegue alinhar para aquele determinado lugar. E isso facilita para um vendedor novo que está entrando. Imagina que o cara entra hoje, você tem que treinar. É uma pessoa inexperiente no seu ramo, porque é um ramo muito específico, né, que a gente trabalha. Objeções. Exatamente. Então ali a gente já tem todas as estratégias que a gente foi aprendendo, né? Então a gente aplica tudo ali dentro, já tem pronto. Então é a nossa metodologia de venda. E a gente tem uma ferramenta, né? Eu sou bem a favor de ferramentas para ajudar na gestão, que é a nossa ferramenta onde que a gente controla todo o atendimento no WhatsApp. Tá? Então isso é primordial. Hoje ela é muito bem otimizada. Hoje ela veio para te ajudar ou te atrapalhar? Não, a IA só ajuda, né? Só ajuda. Hoje a minha IA sabe mais da minha empresa do que eu. Se você chegar lá e puxar lá, opa, faz um resumo aí da versão. Muito. A IA, ela é a pessoa, eu acredito que o empresário, o pequeno empresário, né? Que a gente tá no dia a dia aí, o maior erro
que a gente comete é achar que a IA, né, é para criar algo. A IA ela é uma potencializadora, né? Então, justamente. É onde que a gente conversa, muita gente não sabe usar a inteligência artificial. Eles acham que é tipo assim, faz isso pra mim. Cara, não é. Muita gente ainda tá achando que é pra reescrever texto. Sim, acha que é pra brincadeira. O negócio é na operação, né? Tipo assim, a IA nunca vai substituir, na minha opinião, né? Eu falo isso com convicção, a IA nunca vai substituir um cérebro humano. Sim. Um cérebro humano criativo nada é comparado, mas ela vai potencializar muito. Então quem for esperto vai conseguir pegar essa IA e vai desenvolver, né, trabalho, aí ele vai conseguir otimizar processos, ele vai conseguir melhorar a qualidade, né? Então sim, ela é uma potencializadora muito grande, mas ela não atrapalha diretamente, não. Ela não eu acredito que ela é de forma bem positiva, ela ajuda a empresa, sabe? Cara, o Ricardo tinha te feito uma pergunta, o famoso clichê. Se você tivesse o conhecimento, o que você faria? A gente hoje, nossos clientes, são muitos pequenos, médios empresários que estão começando, e a gente até tenta, né, com as nossas ferramentas, a gente ajudar eles, de certa forma, nessa parte de gestão, muitas vezes até na parte comercial, tentar ajudar a vender, mostrar essa parte de venda. Eu queria realmente que, com a sua experiência que você tem hoje, você deixasse uma mensagem assim, dá-se um conselho, o famoso conselho para quem está começando hoje, questão de dificuldade, aquele famoso clichê. O clichê, né? Tradicional. Se tivesse começando a empreender hoje, qual conselho que você daria? Tá. E o que ninguém fala, né, sobre o que é empreender. Verdade. Né, que é onde é a famosa frase também, né, onde o filho chora e a mãe não vê. Eu vou começar dizendo que, na verdade, as pessoas falam e muito, mas a real noção é só vivendo. Boa. Tá? É só vivendo você vai ter a noção do quão difícil é. Independente se você é um grande empresário, se você é um pequeno empresário, empreender no Brasil, ele é difícil. Independente de questão política, independente de tudo. Empreender no Brasil é difícil, é desafiador, mas é o que move a gente. Quem gosta vai correr atrás. Então, assim, para quem está começando hoje, tá? O que eu posso falar? Olha, é difícil falar para alguém que está começando hoje, porque cada pessoa trabalha numa área, um nicho diferente, é algo diferente, são clientes diferentes, igual uns vendem para B2B, outros vendem para B2C, mas o que eu posso dizer, a pessoa não trabalha em home office. Já deixou claro. Foco. Tenha foco em uma coisa, quem foca em várias coisas no início, né? Deixa para você diversificar quando você maturar, né? Quando você atingir o ápice de uma empresa, né? Ou quando você pelo menos chegar numa certa liberdade que você possa deixar seu tempo para outra coisa. Eu aprendi isso na pele. Se você quiser focar em 10 projetos, nenhum vai ficar bacana. E quando você começa, né, numa empresa, quando você começa numa empresa que ela é pequena, você tem que fazer de tudo. Então você é as vendas, é o marketing, você é tudo dessa empresa. Mas aprenda a saber delegar. A maioria das pessoas não sabem. Eu tive muita dificuldade de delegar. Ninguém vai fazer como você, mas não quer dizer que o seu jeito é o melhor. Quer dizer que é o que você gosta. Então, essa parte de controlar demais te deixa de perder tração. Se você quiser o negócio perfeito do seu jeito, continua, mas a sua empresa vai ser desse tamanhozinho aqui. Ó. Então, se você quer crescer, se você quer fazer alguma coisa grande hoje no ramo que você está, você tem que deixar abrir um pouco a mão para deixar pessoas te ajudarem. Outras coisas padrão, tem uma pessoa de confiança ao seu lado, isso é muito importante. Se você não tem uma equipe que você possa confiar, seu negócio não vai para frente. Saiba escolher muito bem as pessoas, nem que você tenha que pagar mais caro, mas pague pessoas que vão te ajudar seu negócio a crescer. Então, se você pagar a pessoa eu tô pagando aqui o mínimo do mínimo para essa pessoa e quero que ela tenha visão de dono. Esquece esse negócio de visão de dono. O funcionário ele nunca vai ter visão de dono. Os que têm visão de dono saem e abrem o próprio negócio. Então, assim, aprenda a jogar o jogo. É o que eu costumo falar.
jogue o jogo. O jogo tá aí para ser jogado, empreender. Eu faço essa alusão que é um jogo, mas é porque ele tem dificuldades, tem fases. Quando você começa, você ainda, né, tá iniciando ali, não tem tanta experiência, não tem. Aí você vai pegando essa experiência para você poder crescer, até você chegar no objetivo final. Então é um jogo. Aprenda a jogar ele, não fica reclamando, né? Isso acaba com qualquer acaba com qualquer mentalidade, ficar reclamando, isso aconteceu, ninguém tem problema com a sua vida. Você só precisa fazer o seu, ir devagar, ter paciência, saber que tem meses que as coisas não vão funcionar. Ficar preocupado é normal, tá? É normal, mas saber que se você empenhar vai dar certo, não tem como dar certo. Não tem como não dar certo. Eu falei o contrário. Show demais. Então, Ivens, hoje, como que você, né, tá organizando a sua gestão? Ricardo, essa parte de gestão hoje, né, a gente tem sistema RP que a gente utiliza, né, hoje a gente tem o CRM, então eu utilizo muito a ferramenta. A ferramenta ela pode ser uma potencializadora, né, da mesma forma que ela pode te atrasar também. Então você precisa de ferramenta de boa qualidade. Ferramenta de boa qualidade custa caro, geralmente. Mas hoje a gestão da nossa empresa ela é feita em junção com alguns sistemas que a gente utiliza. Que a gente tem um CRM que a gente utiliza no WhatsApp, eu já tinha falado sobre o assunto, mas é muito importante você organizar as pessoas que estão chegando, que estão entrando em contato com você. A gente tem o RP, que a gente faz controle de pedido, né? Venda, compra, venda, emissão de nota fiscal. E a gente também hoje está utilizando o sistema de vocês, né? GB Gestor. A gente começou a utilizar o teste beta que você liberou para a gente. E assim, para mim, está sendo muito importante usar o GB Gestor na atual situação. Porque o GB Gestor, hoje, eu consigo entrar dentro dele e moldar o que eu quero. Ele não é engessado. Né? É claro que isso também a pessoa tem que ter um certo curiosidade, né? Preguiçoso for chegar lá e falar, não, peraí, calma aí. Mas eu consegui entrar dentro do GB Gestor e montar a minha operação de produção toda por lá. Isso é o bacana, cara. Porque eu controlava em planilha, você acredita? Aí é produção. Aí você tem que conversar com o fornecedor de tal coisa, tudo controlado em planilha, cara. Isso dá um trabalho demais. Então hoje eu consigo ver lá, né? Hoje eu tenho um sistema tarefas também. Eu nunca usei tarefa, cara. Tô usando, tô gostando, cara. Tô gostando. A parte de. A gente fala muito aí, cara, a parte fluxo. Tudo é processo, tudo é o fluxo. E tudo se comunica, né? Porque muita gente não consegue entender essa diferença do que é um sistema ERP com um sistema de processo. Nossa. Porque o ERP, ele é o que você vai executar ali no dia a dia, a parte operacional, né, que exige nota fiscal, estoque, financeiro. A pessoa mais leiga em casa, eu acho que... Os processos, né, você precisa, né, de saber o que você vai fazer. Porque você tem que sentar de frente ao computador, você tem que saber o que você tem que fazer. A pessoa mais leiga, que às vezes não entende tanto de sistema a fundo, eu acho que ela vai entender de uma forma bem fácil. O ERP é um sistema para você vender. Compra, venda do dia a dia. Agora, o GB Gestor, ele já é um sistema para você se organizar e otimizar. Quem otimiza tempo. Você consegue escalar mais com menos pessoas, gastar menos dinheiro, automatizar as coisas. Então, assim, para mim lá, uma coisa que eu nunca tinha usado era o gerenciador de tarefas. Né? E aí, o que acontece? Eu me considero uma pessoa altamente produtiva, mas nos últimos meses, com tanta coisa na cabeça, eu não estava conseguindo fazer tudo que eu me propunha no início do dia. Porque eu não lembro, eu esqueço. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Agora não, eu coloquei aqui no meu telefone, tá aqui já. O negócio das tarefas já tá aqui no atalho. E tem no computador que eu trabalho. Lembrei de alguma coisa, eu já vou ler a nota na hora. Olha, tem essa tarefa, tal dia, beleza, tá aqui essa tarefa. Então isso ajuda muito. E tem também a agenda, né? Eu nunca usei a agenda, eu tenho poucos compromissos, mas é bacana quando tem colocar lá pra gente não esquecer. Muitas das vezes a gente esquece, acompanhar. E fora que tem muitas outras coisas que eu particularmente nem explorei, porque eu explorei foi só o fluxo de trabalho, as tarefas e a agenda. Mas eu vi que tem mais um monte de coisa lá, tem até drive, se você quiser colocar
os arquivos, tudo, fica tudo num lugar só, né? E facilita muito também a comunicação e a colaboração, né? De você Ah, com a sua verdade, equipe, né? verdade. Porque você consegue. Porque muitas vezes a gente delega muito em chat. Só que o chat, numa conversa com você, eu deleguei lá 10 tarefas. No final, acaba sempre esquecendo 2, 3 tarefas ali. Então, um gestor de tarefas, né? O que ela otimiza muito, essa questão de eu já criar essa tarefa para você, né? Já cai no seu painel ali. Um exemplo que eu gosto de dar muito prático nessa parte de comunicação é um board de novo cliente. A gente fala assim, vendi, beleza, você acabou de vender, mas e agora? Então, você tem um processo, tá, daqui eu vendi, fechei o contrato, o que eu tenho que fazer? Então, você já tem ali uma lista de o que precisa fazer, fulano de tal depois tem que fazer isso, então, essa organização, cara, eu acho que vai não deixar faltar o processo. Se errou, se falhou alguma coisa, é só você voltar no processo, ver onde que estava, faltou essa informação, então beleza, vamos adicionar. Você dá mais liberdade para a sua equipe poder fazer as coisas, né? E fora que, né, uma coisa simples, você junta tudo que é útil dentro de um sistema, né? Muita gente, eu confesso que eu era uma pessoa assim, eu gosto de escrever a punho, à mão, sabe? Bem. Opa, peraí, é melhor, a gente sente mais conectado, mas a gente já tá em 2026, gente, a gente tem que parar com isso. Tem ali, você usa o computador 24 horas, aí você precisa fazer uma coisa dessa, uma anotação, você vai escrever a punho, faz ali no computador. O computador ele te dá lembrete depois pra te lembrar. Você escreve a mão ali, tá ali junto com os lixos, eu pego e jogo no lixo ali, já era. Entendeu? Perdeu. A inteligência artificial que às vezes já faz isso pra você. Você manda lá. A minha inteligência já tá falhando, a inteligência artificial entra. Você já manda lá, eu preciso realizar o processo comercial do novo cliente. Já monta tudo. Já monta tudo pra você, as tarefas, o que você precisa fazer, já monta até o fluxo de trabalho completo. Realmente, na Persona Marca a gente tá gostando, né? A gente já tem mais ou menos um mês aí que a gente já tá usando. Eu consegui otimizar muita coisa, tanto é que eu não tô usando mais planilha. Agora eu faço tudo lá. Sim, primeiramente a gente tá chegando ao fim, né, do nosso primeiro episódio aí do GBcast. Vamos conversar mais. A gente agradece muito a sua presença. E assim, pode ter certeza que você vai ser convidado outras vezes aí também. Bora. A gente agradece aí pela sua disponibilidade, né, pela sua experiência que você trouxe aqui pra gente. E assim, eu quero que você explique, né, pro pessoal como que faz, né, pra gente encontrar a Persona Mac, como que a gente faz aí pra tá adquirindo esses brindes personalizados. E assim, gente, é de boa qualidade, viu? Esses brindes aqui, a gente já somos clientes também. São de muito boa qualidade, né? Então explica onde que a gente encontra a Persona Mark. Pessoal, vocês vão encontrar a Persona Mark principalmente no Instagram, que é nosso canal principal, tá? Lá vocês vão conseguir ver nossos brindes, né? Principalmente bonés e chapéus, que é o que a gente mais fala aqui. E lá vocês também vão encontrar, né, meio de contato para você poder entrar em contato conosco no WhatsApp, que é a nossa principal forma de atendimento hoje. Tá? Mas também pode procurar no Google, né? A gente tem nosso site, tem nosso perfil no Google. Então, todo lado que você procurar Persona Mark, você vai achar, tá? Então, quer fazer um orçamento, quer saber como que esse aluno, não precisa nem querer fazer o orçamento, você quer só ver como que iria ficar, manda mensagem. A gente faz sem compromisso. Porque primeiro você tem que gostar, depois comprar é consequência. Boa! As considerações finais, né, Afonso? Eu queria deixar só uma mensagem que você foi falando e eu tenho uma frase que eu falo e é sobre isso, sobre empreender. Mas tem muita gente que vê tanta dificuldade, mas, cara, o básico funciona. Então, por exemplo, tem muita gente que, eu preciso aprender marketing. Cara, você vai precisar aprender, mas faz o marketing. Qual que é o marketing? O telefone, precisa aprender a vender, conversar. Então, o básico só é básico quando é bem feito. E o básico funciona. É isso aí. Então, esse foi o nosso primeiro episódio, né, do GBcast. E curte, compartilha, né, inscreva no nosso canal que logo mais a gente terá mais episódios para vocês sobre esse mundo, né, do empreendedorismo. É isso. Falou, pessoal. Até mais. Valeu!